Fala pessoal, aqui quem está falando é o Pedro Henrique, mas apenas para minha mãe, para todo mundo aí eu sou conhecido como Pedrinho. Fazendo esse vídeo aqui para fazer uma apresentação breve, de maneira resumida, de quem eu sou e um pouco aí da minha história a quem interessar. Sou policial civil há 17 anos, tá? Hoje, desde 2005 no caso. Mas eu costumo dizer que eu sempre fui policial, que eu nasci polícia. Sou filho de polícia e desde que eu me identifico por gente, eu gosto de armas e guerra. Meus brinquedos sempre foram carrinhos de polícia e armas de plástico, tá? Revólver de plástico. Passei para a polícia com 23 anos. Desde que eu entrei para a polícia, eu saí da academia de polícia e fui trabalhar direto no DEIC, fui para o Garra, na época era permitido. Passei uma temporada curta no Garra e logo em seguida fui para a divisão anti-sequestro, onde passei bons anos da minha vida, trabalhei cerca de dois anos e pouco. Aprendi muito. De lá eu fui para o departamento de narcóticos, onde eu fiquei 10, aprendi muito lá também, fiz bons amigos, irmãos. De lá eu vim para Sorocaba, trabalhei em Sorocaba, no GOI, no Garra, e atualmente eu exerço as minhas funções como policial no GER, tá? Grupo Especial de Reação. Dentro da Polícia Civil é o topo de unidades táticas operacionais, assim, é um grupo muito seleto, com bons operadores. Eu aos 16 cheguei lá faz 2 anos, eu com 15 anos de polícia cheguei lá com um conhecimento razoável, né? Mas estou tendo aula com os melhores. Então, cada dia um aprendizado novo e sou muito grato por isso. Agora um pouco da minha vida pessoal para vocês. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou criando um canal no YouTube porque a vida veio me levando para cá, tá? A necessidade de compartilhar informação e de tentar mostrar para vocês um lado humano, não sei se seria a palavra correta, mas humano da polícia. Infelizmente a polícia hoje ela é vinculada na grande mídia por notícias que não sejam favoráveis, tá? Porque infelizmente é o que o público consome. E o YouTube e plataformas de mídia social acabou dando voz para os que se sentem injustiçados, tá? Não tanto quanto eu gostaria, mas ainda assim a gente tem a possibilidade de tentar mostrar o outro lado da polícia. Por motivação financeira, no primeiro momento, eu abri uma empresa de segurança no ano de 2014, tá? Eu precisava ter um complemento de renda, que infelizmente é a realidade do nosso país de uma maneira geral. E fiquei 1 ou 2 anos numa empresa de segurança e falei, pô, não dá, tipo, a concorrência é demais, tipo, todo mundo oferecendo produto pela metade do preço, você sabendo que de fato o quanto que custou. E eu acabei me desiludindo nesse meio. Paralelo a isso, eu comecei a desenvolver um trabalho numa crescente de arma de fogo voltado para instrução de tiro. Aí o mundo começou a me levar, porque eu, mesmo estando na investigação, trabalhei bastante tempo na investigação, eu nunca esqueci a parte tática na minha vida. Eu sempre fui um cara que gostei muito do lado operacional da polícia, assim como você vê assim em filmes, né? Boa, 06, boa, garoto, é isso aí, fatiou, passou. A parte da troca de tiro, a parte de acertar tiro, eu sempre achei bonito você ver essa movimentação fluida. Então, desde que eu me conheço por gente, eu tenho essa afinidade, pelo mundo das armas. E no ano de 2015, esposa grávida, entendeu? Eu falei, puta, eu preciso ter uma nova empresa, preciso ter um negócio para ajudar na minha renda, para pagar o parto, que é caro, o plano de saúde, uma série de coisas. Eu falei, eu vou arriscar. Eu abri a minha primeira turma para 8 alunos num final de semana, salvo engano, em 2015, em novembro de 2015. E eu, para minha surpresa, tive 38 inscrições e eu não tinha como atender todo mundo. Foi quando eu fracionei as turmas e passei o final de semana inteiro dando aula. Entrava a turma, saía a turma. E eu descobri um caminho para mim que poderia ser bem prazeroso, tá? Era um galho da minha árvore, tá? A minha árvore é a polícia.
é o que eu sou de fato apaixonado por fazer. Desde criança eu gosto muito do trabalho, eu costumo brincar que mesmo que eles cortem meu salário 100%, eu vou continuar trabalhando na polícia, porque é a minha profissão do coração, tá? Mas nem só de amor vive o homem. Eu precisava ter algo que de fato ajudasse no conforto, né? Quando eu comecei na instrução de tiro, eu comecei num clube em Salto de Pirapora, um clube muito bem organizado, me receberam lá de portas abertas, sou muito grato aos organizadores lá do espaço. Eu comecei a descobrir um novo caminho, tá? De começar a ensinar o cidadão de bem a ter de fato, a poder de fato usar o seu direito de legítima defesa, tá? Então a gente tem esse lado para essa preocupação. E nisso minha carreira foi mudando. Num determinado momento chegou um amigo que fez um curso de tiro comigo e falou: pô, Pedrinho, bem legal esse e-mail, gostei muito do recado, eu achei bem bacana a ideia. Você não quer ter um sócio? Eu falei: sócio? Eu não vejo no quê. Meu nicho é de propriedade intelectual. Ele pegou e falou assim: mas você não tem vontade de ter um stand de tiro, de ter algo que seja seu, para você montar do seu jeito, montar com as pistas que você gosta e não só alocar? Eu falei: poxa, é uma possibilidade, eu vou pensar com carinho. E lá no stand que eu fui bem recebido lá naquele primeiro momento, eu já não estava mais feliz lá, tá? Não por culpa deles também, mas eu não estava mais feliz pelo fato da empresa dele estar crescendo. Foi aberto um espaço para novos instrutores. E a minha marca já estava muito linkada à marca dele. E eu não via o mesmo carinho dos instrutores que chegaram em montar um curso com o mesmo cuidado que eu montava os meus. Eu fiquei com medo desses novos instrutores acabarem prejudicando um trabalho que eu desenvolvi com todo o amor do mundo, tá? Que era o sustento da minha família, bem dizer. Aí, pensa aqui, pensa ali, acabamos fechando o negócio e nos tornamos sócios, tá? E decidimos aqui montar a Tactical One, que é a empresa que vocês já conhecem aí há algum tempo. E é onde eu vou tijolo por tijolo. Eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui, mas o meu projeto saiu do papel e ele funciona, já atende com bastante conforto os nossos associados. E a gente já consegue dar bastante tipos de cursos de tiro, tá? Seja ele para o esporte, seja ele para a defesa pessoal. Então, eu ter virado instrutor de tiro não foi uma mudança na minha vida tão surpreendente, porque querendo ou não tá linkado. Mas eu estar aqui gravando um canal para o YouTube, eu vou falar para você que eu nunca esperei, assim, nunca esperei. Mas a vida também tá levando para esse lado. Uma vez eu estava num podcast, o pessoal é meio pé atrás, assim, né, com polícia, falando sobre o trabalho da polícia. Mas eu vou dizer para vocês o porquê desse canal. Como eu disse no começo sobre a necessidade de você mostrar o lado bom da polícia, do lado policial, é onde a gente consegue colocar a nossa voz e mostrar que o policial não é nada além de um representante do povo. Ele pode ser o seu vizinho, entendeu? O cara que você cresceu no bairro, que ele prestou um concurso e ele virou polícia, ele não mudou a forma dele de pensar, e ele não vai jogar fora toda a educação que ele teve, tá? Então eu gostaria de mostrar esse lado. Eu gostaria também de poder criar conteúdos com bastante entretenimento, de maneira mais leve. Então táticas e técnicas não serão divulgadas dentro desse canal, mas ele será um canal com bastante entretenimento, tá? Com coisas moderadas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá vindo coisa nova aí e vai ser bem bacana, tá? Vai ser uma honra receber todos. E me falaram para falar para se inscrever no canal e ativar o sininho, cara. Eu acho isso uma merda, mas façam isso. Beleza? Fechou. Mano, muito monstro. Muito foda.